Pessoal, vocês precisam ver isso. Centenas, talvez milhares de anjos nos cercavam, cada um portando uma espada dourada. Suas expressões eram vazias. Não demonstravam ódio, empatia ou compaixão. O que vocês querem? Perguntei, mas ninguém respondeu. Dave, é você? O que está acontecendo? Perguntou Emily, ainda com os olhos vendados. Nada. Respondi. Não queria alarmá-la. Apenas mantenha os olhos vendados. Sama não estava num momento bom. Havia perdido um de seus maiores aliados há pouco e estava a um passo de perder o controle. Vocês querem sangue? Querem vingança por seus colegas caídos? Sama gritava enquanto erguia seu machado gigantesco. Onde você está, Gabriel? Saia de seu esconderijo e mostre a cara, covarde. Como que provocado pelas palavras de Sama, um anjo que tinha o triplo do tamanho dos demais e asas tão grandes que eram capazes de nos deixar na sombra, surgiu por entre os outros. Ele vestia uma armadura dourada com uma cruz em seu peito. Seu elmo tinha o formato de um leão e em sua mão havia uma espada flamejante. Impressiona-me que tenha descoberto minha posição, demônio. Respondeu aquele que só podia ser Gabriel. Mas não se iluda. Eu não tinha a intenção de me esconder. Se tivesse, você jamais teria me encontrado. Palavras demais para ações de menos. O que quer? Um banho de sangue? Posso proporcionar-lhe. E em seguida, dançar sob suas tripas azuis. Anjo fraco. Gabriel suspirou como se acabasse de ouvir a maior idiotice de toda sua vida. Nem mesmo milênios no inferno foram capazes de amaciar sua língua afiada, caro irmão. Talvez, se eu a arrancar, você aprenderá a ter mais modos perante o ser que o expulsou do céu. Gabriel disse enquanto erguia a espada em direção a Sama. Sonho com essa revanche desde aquele dia. Meu superestimado irmão, pode vir. Vou arrancar suas asas, como arrancou as minhas, e depois fazer com que você as coma. Sama bravejou, ajustando o machado negro em ambas as mãos. A tensão havia tomado o local. A qualquer segundo, uma batalha épica poderia começar. Mas como que para quebrar o clímax, Gabriel sorriu e abaixou a espada. Por mais que me traria felicidade tirar sua vida infeliz nesse momento, não quero iniciar um massacre. Temos de poupar nossas tropas para a grande batalha. Não gostaria de negociar. Você tem duas coisas que eu quero. Entregue-as e eu deixarei que viva. Gabriel disse enquanto tirava seu elmo de leão dourado. E que duas coisas seriam essas? Sama perguntou, estreitando os olhos. Gabriel, que até então estava flutuando alguns centímetros acima do chão, pousou e caminhou até nós. Eu quero a lança que sua amante porta e o filho de Caim que você possuiu. Dave. Sama colocou o machado sobre os ombros, levou a mão à boca e pareceu refletir sobre a proposta enquanto sussurrava para si mesmo. Dou o garoto e a lança e fico vivo. Aqui está a minha contraproposta, irmão. Sama disse, apontando o dedo para Gabriel. Você sai da porra do meu caminho e leva todos esses malditos serafins com você. E eu prometo não arrancar sua cabeça. Que tal? Gabriel sorriu com a proposta e em seguida recolocou seu elmo de leão dizendo: se é assim que vai ser, então não me resta escolha, irmão. Filhos do céu, posição de ataque! Ao receber o comando, as centenas de anjos mudaram para a posição ofensiva. Eu confiava na força de Sama e Lilith, mas haviam anjos demais para que eles pudessem nos proteger. Achei que era isso, que essa empolgante aventura acabaria agora. Mas para variar, eu estava enganado.
Quinta Legião! Sama gritou, ergueu a mão direita e pronunciou algumas palavras em uma língua antiga. Em seguida, um pentagrama gigantesco se formou à nossa volta e centenas de demônios começaram a sair da terra. Eram demônios de aparência poderosa, trajando armaduras negras com veios vermelhos e ostentando armas como lanças, espadas, machados e arcos. Metade deles montavam cavalos negros de olhos escarlates, que bufavam pavorosamente. A outra metade carregava escudos gigantescos de um material escuro. Mais tarde, vim a descobrir que se tratava de ébano. A Quinta Legião, disse Gabriel, olhando admirado. Os maiores guerreiros do inferno. Houve um tempo em que a simples menção de seu nome causava calafrios nos anjos. Mas olhe para eles agora. Apenas uma fração do que já foram um dia. Desde a batalha de Purgatório, que seus números não são mais os mesmos. Números não vencem batalhas, irmão. Guerreiros poderosos, sim. E diferente de seus anjos criados nos deleites do céu, meus soldados foram criados e treinados nas forjas escaldantes do inferno. Vamos encerrar isso aqui agora. Em seguida, vou atrás do Rafael e acabar com essa rebelião que vocês orquestraram. Sama disse sorrindo. Então, nossas suspeitas estavam certas. Você sempre soube. Sabe do acordo também? Não deve saber. Mas, por segurança, é melhor matá-lo aqui e agora. Serafins, ataquem! Gabriel gritou. Soldados, matem todos esses malditos alados! Sama gritou e investiu em direção a Gabriel. Os anjos mergulharam de seu voo em direção aos demônios que estavam à nossa volta e uma violenta batalha começou. Fiquem juntos de mim! Lilith disse, puxando a mim e a Emily para junto de si. Lily, eu estou com medo. Emily disse, abraçando Lilith. Acalme-se, criança. Eu disse que ia te proteger no dia do nosso contrato, não disse? A cena era macabra e bela. Uma garota de olhos vendados abraçando um monstruoso demônio que demonstrava compaixão, enquanto anjos e demônios se matavam ao fundo. À nossa volta, 20 soldados de Sama havia fechado um círculo protetor. Toda vez que um anjo tentava se aproximar, ele era destroçado. Olhei em volta à procura de Sama. Eu havia-o perdido de vista quando a batalha começou. Para cada lado que eu olhava, havia morte e destruição. Um demônio segurava o corpo de um anjo enquanto outro demônio o apunhalava. Um anjo caído com a barriga aberta implorava por ajuda. Uma criatura quadrúpede arrancava nacos de carne de um anjo que lutava bravamente para impedi-la, mas sem êxito. De fato, o exército de demônios parecia superior em força, mas seus números eram menores. Continuei olhando até encontrar Sama. Ele estava numa dança mortal com Gabriel, brandindo o machado pesadamente em direção ao anjo, que o desviava com sua espada e contra-atacava com elegância. Sama era forte, mas Gabriel era incrivelmente ágil. Azazel encaixava poderosos combos com o machado, mas todos eram rapidamente repelidos, até que chegou a vez de Gabriel atacar. Sua velocidade era surpreendente e, numa questão de segundos, abriu um corte no braço esquerdo de Sama. No mesmo instante, 2 anjos atacaram Sama por trás enquanto ele estava focado no inimigo à sua frente, cravando 2 espadas profundamente em suas costas. Sama berrou de dor. Num gesto rápido, Sama, usando as 2 mãos, desferiu um poderoso ataque contra Gabriel, que ao defender, foi empurrado para trás. Usando o segundo de vantagem que tinha, Azazel girou e pegou os anjos que o atacavam por trás. A mão de Sama era tão grande e poderosa que aguentava segurar 2 anjos de quase 3 metros cada, e bastou apenas um aperto para que o som de ossos quebrando pudesse ser ouvido onde eu estava. Em seguida, Sama os soltou já mortos, e os anjos caíram como pedras. Sama voltou-se para sua batalha com Gabriel. Seu corpo estava ferido,
mas ele continuaria até a morte, pois é assim que ele é. É assim que ele sempre foi. Quanto maior o desafio, mais satisfeito ele se sente quando o cumpre. Outros anjos surgiam por trás de Sama, cravando-lhe espadas, enquanto ele tentava manter a luta contra Gabriel. Diante da situação, Lilith baixou suas feições indescritíveis em minha direção, me entregou a lança do destino e disse: essa lança é inútil contra anjos. Fique com ela e não saia do círculo de demônios. Cuide de Emily. Não deixe nada acontecer com ela. Espera, Lily. Onde você vai? Por favor, fique aqui. Lá fora é perigoso. Emily abraçava Lilith e chorava. Já perdemos Baroque e Demirde. Não quero perder você também. Por favor, fique. Lilith abaixou-se de forma a ficar à altura de Emily e deu-lhe um abraço longo e carregado de emoção. Em seguida, colocou uma de suas garras sobre a cabeça da garota e soltou uma pequena descarga elétrica que entrou em sua cabeça, fazendo com que Emily caísse desacordada. Ela vai dormir por um tempo. Preciso que você a proteja. Caso os demônios não consigam. Consegue fazer isso, Dave? Você consegue protegê-la? Eu farei o meu melhor, respondi e senti as lágrimas no rosto. Aquilo parecia um adeus. Rezei para que estivesse errado. Volte em segurança. Por favor. Lilith deu um aceno de cabeça e olhou para o céu. O sol estava nascendo, formando uma coloração alaranjada no horizonte, bem semelhante ao crepúsculo que havíamos admirado juntos no que parecia ter acontecido há 1 milhão de anos. Uma bela visão do inferno. Falamos juntos. Em seguida, Lilith deu as costas e gritou: Arachnotensio! No instante seguinte, o círculo de demônios à nossa volta se abriu, dando passagem para Lilith. Decorei as palavras que ela havia usado, pois poderiam ser úteis depois. Peguei Emily em meu colo e não sobrou muito o que fazer além de observar. Os demônios massacravam os anjos um atrás do outro, mas eles não paravam de vir. Seus números pareciam infinitos. Lilith tentava abrir caminho até seu amado, destroçando qualquer anjo que entrasse em seu caminho com suas poderosas garras. Sama, por sua vez, continuava a lutar. Havia agora um corte em seu peito e dezenas de espadas cravadas em seu corpo. Ele parecia estar perdendo o fôlego. Eu me sentia inútil. Tudo o que eu podia fazer era ficar parado e observando, sentado sobre a areia do deserto com Emily desacordada em meu colo. Se as coisas continuassem assim, Sama, Lilith e o exército de demônios seria destruído. O que eu poderia fazer para ajudar? O quê? Eu pensava, até me lembrar do que aquele que traz a luz havia me dito. Quando encontrar meu pai, diga a ele que estou ansioso para encontrá-lo no campo de batalha. Não sei se foi pelo desespero ou loucura, mas juntei ar o suficiente em meus pulmões. Fechei os olhos e em seguida berrei tão alto que senti minha garganta doer. Deus! Havia dado certo? Eu estava temeroso demais para abrir os olhos. Só então, percebi que o som da batalha ao meu redor havia desaparecido. Quando abri os olhos, percebi que o tempo estava parado novamente. Gabriel segurava sua espada acima da cabeça de Sama, preparado para dar o golpe final. Lilith esticava a mão numa vã tentativa de alcançá-lo, enquanto anjos se amontoavam para impedir o seu avanço. Por um momento, o caos havia se tornado paz. Uma vez, me perguntaram se me arrependi de criá-los. Era Emily falando, mas ela não estava mais no meu colo. Ela olhava para a sangrenta batalha que acontecia à nossa volta. Demorou para me chamar, meu filho, mas não me surpreende. As pessoas só se lembram de mim nos momentos de necessidade. Foi quando Emily se virou para mim e percebi que seus olhos estavam saltando uma luz intensa. Não era mais Emily ali. Você é... Tentei falar, mas não consegui. Tudo. Ele respondeu. O princípio e o fim. A vida e a morte. O 1 e o 0.
Sou você e o ar que entra em seus pulmões. Sou Azazel e o ódio que queima em seu coração. Sou Gabriel e a traição que orquestra contra mim. Sou Emily e seu coração repleto de dor. Eu criei tudo. Eu sou tudo. E você é um dos poucos humanos em toda a história de sua raça que teve a honra de uma audiência comigo. Dave, minha criação. Senhor, sei que não sou digno. Respondi e me ajoelhei. Eu estava diante do grande Criador. Demonstrar respeito era o mínimo que poderia fazer. Mas seu filho me alertou sobre nosso encontro futuro e por isso te chamei. Estou ciente, minha criança. Onipotente e onipresente. Esqueceu? A divindade disse e sorriu simpaticamente. Meu filho rebelde te explicou a situação superficialmente, mas a história é bem mais complexa do que isso. Desde a grande batalha pelo céu, eu reino absoluto no paraíso e meu filho rebelde governa o inferno. Assim, se passaram eons. Porém, alguns de nossos generais não estavam satisfeitos com nossa forma de governar. Tomados pela sede de poder, alguns anjos e demônios de alta patente fizeram um acordo temporário para destronar o Rei dos Céus e o Rei do Inferno. Isso não estava previsto no grande plano e pode colocar tudo a perder. Por isso, precisamos que vocês 4 restaurem a ordem. Você principalmente, Dave. Mas você é o Criador, o início e o fim, o que pode criar e destruir. Você poderia resolver isso com um estalar de dedos, protestei. O corpo de Emily olhou para baixo por alguns segundos e, em seguida, voltou a erguer o olhar. Da última vez que interferi numa rebelião de anjos, o inferno foi criado e eu tive de expulsar meu primeiro e mais amado filho. Você não é pai, Dave, então não entende a dor de condenar o próprio filho ao sofrimento eterno. O filho que você criou, amou e moldou. Eu preferia perder meu trono a ter de fazer isso novamente. O amor, minha criança, transcende os reinos do céu, do universo e do inferno. É a única constante absoluta na história de tudo. Algo que vem de bem antes dos humanos existirem, dos demônios e anjos existirem, e antes até da minha própria existência. A única lei sobre a qual não influencio, pois é perfeita exatamente como é. Então você quer que nós os matemos para você, Gabriel e Rafael? Bem como as outras atrocidades do inferno? Quer que façamos todo o trabalho sujo em seu lugar? O ser suspirou pesadamente e deu uma longa olhada à sua volta, encarando toda aquela carnificina. Então, voltou novamente seu olhar para mim. A luz em seus olhos tornou-se trevas e um vento intenso soprou enquanto nuvens carregadas tomaram o céu antes límpido e azul. Trovões ecoaram por todo o deserto e o dia tornou-se noite. Antes, tão passivo e cheio de calor, agora sua presença era poder. Um poder tão avassalador que fez tremer os céus e a terra com cada palavra. Onde é que você estava quando criei o céu e a terra? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas estavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará a este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Alguma vez na sua vida você já ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido.
ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Dave, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a eles até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho para onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabem como devem ser aplicadas na terra? Será que sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fica coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você que dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaias nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Naquele breve momento, que pareceu durar uma eternidade, eu me senti nu, cego, surdo e mudo. Eu era um grão de areia. Não, eu era nada comparado à existência diante de mim. Aquele que poderia apagar o universo com um único pensamento. Senhor, perdoe-me. Eu não disse aquelas palavras. Algo no fundo do meu ser, algo primordial, as rezou em meu lugar. Então, a noite tornou-se dia novamente. Os céus agora mais uma vez estavam limpos, como se tudo não passasse de um breve pesadelo. O ar puro e pacífico retornou e novamente seus olhos eram luz. Mesmo o maior dos fardos humanos não é nada diante do presente que lhes dou. A conquista eterna, o reino eterno. Eu sou a punição, Dave. Sou a tormenta e atormentador. Mas sou também a paz, o amor e a bondade. Eu amo cada um de vocês nesse campo de batalha sangrento. Mesmo meus filhos traidores têm o meu amor, pois ele é infinito. Faço o que faço e sou o que sou, mas em nada me dá prazer ceifar a vida de um filho e acabar com sua existência, com tanto esmero criada. Por esse motivo, eu pergunto, meu filho amado, aceitaria a honra de ser meu campeão? Se sua resposta for negativa, farei com que tudo isso desapareça e você poderá voltar a ter a vida que tinha. Mas se aceitar, você será recompensado com o que seu coração mais desejar. O livre-arbítrio, Dave, existe por um motivo. Então, pergunto novamente: você aceitará o meu pedido? Mas, senhor,
Eu sou tão fraco e impotente. O que posso fazer eu diante de tanto poder? Perguntei e senti as lágrimas em meu rosto. Já ouvi esse mesmo questionamento uma vez. Exatamente o mesmo. Palavra por palavra. Disse e deu o mais acolhedor dos sorrisos. Seu nome, Dave, deriva do nome de um grande rei, que era pequeno e fraco como você, no início de sua vida. Até os dias de hoje, é possível ler sobre seus feitos e sobre como, mesmo fraco e impotente, ele derrotou o maior dos inimigos. E agora, eu lhe dou a mesma resposta que dei a ele quando veio a mim com a mesma pergunta. Você não precisa ser especial para realizar feitos especiais. O seu filho... Comecei a falar, mas fui interrompido. Disse exatamente a mesma coisa. Eu sei. Com quem acha que ele aprendeu isso? Perguntou, ainda ostentando aquele sorriso caloroso. Meu filho lhe concedeu seu maior aliado. Azazel era um de meus mais competentes filhos. Trabalhava na Forja dos Céus e criava as mais belas armas e armaduras. Partiu meu coração quando soube que ele havia se juntado à rebelião. Aqui. A divindade disse, e de suas mãos surgiu uma pulseira cuja metade era branca e a outra metade era negra. Veja, criado pelo próprio Azazel em seus dias de glória. A pulseira flutuou lentamente até meu punho direito e se fixou ao redor dele. Da mesma forma que presenteei Davi com sua poderosa funda, agora presentei o Dave com sua poderosa espada, capaz de derrotar até o maior dos inimigos. Use-a com sabedoria. Bastou que eu fechasse a mão para que a pulseira brilhasse e se tornasse uma pequena espada de duas cores, preta e branca. Obrigado, senhor. Eu fechei a mão novamente e a lâmina voltou a ser uma pulseira. Agora, diga-me, criança, meu filho rebelde mandou algum recado para mim? Eu sorri ao lembrar. Sim, senhor. Ele disse: quando encontrar meu pai, diga a ele que estou ansioso para encontrá-lo no campo de batalha. O criador sorriu verdadeiramente. Não um sorriso de escárnio, mas um sorriso de conforto. Ao mesmo tempo, percebi que uma lágrima correu pelo seu rosto. Assim será, meu amado filho rebelde. Assim será. Em seguida, o corpo de Emily caiu desmaiado novamente e o tempo voltou a correr. A batalha havia recomeçado. Eu não tinha muito tempo, então gritei novamente: Gabriel! Eu me rendo! Gabriel, que estava preparado para tirar a vida de Sama, me olhou e ergueu sua mão direita. No mesmo instante, seus anjos pararam de atacar e retornaram para a pose defensiva. No chão, dezenas de cadáveres de anjos e demônios jaziam. As baixas haviam sido muitas, de ambos os lados, mas se via mais corpos de anjos. Até que enfim alguém com sensatez, disse Gabriel. Se você poupar Sama e os demais, eu irei com você e te entregarei a lança. Aracnotêncio! Falei e os demônios que me cercavam abriram caminho. Sama estava caído com dezenas de espadas cravadas em seu corpo. Creio que numa luta justa, ele venceria Gabriel. Mas aquela não era nem de longe uma luta justa. E ainda assim, ele lutava para se manter de pé. Não faça isso, garoto. Sama falava enquanto o sangue escorria de suas feridas. Enquanto eu caminhava sobre os corpos de anjos e demônios, Lilith tentou me parar, mas dezenas de anjos a impediram de se mover. Dave, não faça isso! Por favor, pense em Baroque! Pense em Demirde! Suas mortes foram em vão! Eu nunca pedi para ser parte disso! Gritei. Eu era apenas um cara comum que foi coagido a aceitar a porcaria de um acordo. Eu quero voltar pra minha vida comum. Quero voltar a comer besteira, jogar videogame, viver em paz. Não ser arrastado pra confrontos mortais entre demônios e anjos. Vocês que se fodam. Ouviram? Vocês que se fodam! Quando me aproximei de Gabriel, ele virou-se para Sama, que estava caído, e sorriu. Na verdade, gargalhou loucamente e disse:
Vê, Azazel. É com essa escória que você pretendia acabar com o nosso plano. Você é mais do que ninguém. Deveria saber que humanos são egoístas e só pensam no bem próprio. Agora, veja enquanto eu transformo a última esperança dos 2 reis em nada. Enquanto Gabriel estava de costas para mim, usei toda a minha força para tentar cravar a lança do destino em suas costas. Obviamente, o anjo foi bem mais rápido e se virou quase no mesmo instante, segurando a ponta da lança entre os dedos. Parece que esse filhote de homem ainda tem um pouco de coragem, ou devo dizer, ignorância. Essa lança não pode ferir anjos, criatura inóbil. Eu sei, respondi. Mas isso pode! Gabriel estava tão atento na lança em minha mão esquerda que mal notou o quão próximo meu pulso direito estava de seu peito. E com um simples aperto de mão, a lâmina preta e branca surgiu, atravessando o coração de Gabriel. Mas como? Ele perguntava confuso. Sangue azul começou a escorrer de sua boca. Como você conseguiu isso? Não me diga que o velho se intrometeu. Gabriel caiu de joelhos e colocou a mão sobre o peito. Sangue azul jorrava aos montes. O ódio queimava em seus olhos. Eu não vou ser derrotado por um simples humano! Gabriel gritou e, num último impulso sustentado pelo ódio, ergueu sua espada em minha direção, prestes a me cortar ao meio. E que tal por um demônio? Disse uma voz atrás dele. Era Sama, que com dificuldade se mantinha em pé. O machado de Sama já estava no alto, e bastou que ele o descesse em uma linha parcialmente horizontal para a cabeça de Gabriel cair de seus ombros e rolar até os pés de Sama. Em seguida, o corpo do anjo começou a tremer violentamente, até explodir numa gigantesca e ofuscante luz dourada que ascendeu aos céus. Quando a luz desapareceu, havia restado apenas a cabeça do anjo. Por um breve período, houve silêncio, até Sama pegar a cabeça de Gabriel, erguê-la e perguntar: Alguém quer nos enfrentar? Alguém mais quer lutar contra nós? Estou com sede de sangue e preciso de vocês para saciá-la. Então pergunto: alguém mais? No momento seguinte, os anjos, com expressões amedrontadas, começaram a ascender aos céus, fugindo como se não houvesse amanhã, até que não restasse mais nenhum. Covardes, disse Sama, e no segundo seguinte, desmoronou, caindo desacordado no chão, deixando a cabeça do anjo rolar. De um lugar longínquo, um ser onipotente presenciava tudo. Um ser tão forte como a própria força, tão sábio quanto a própria sabedoria e tão poderoso que era a própria definição de poder. Tal ser chorou pelo sangue derramado de seu filho traidor. Assim, alguns dias se passaram. Conseguimos roubar um caminhão, onde Lilith podia cuidar dos ferimentos de Sama sem ser incomodada. Mas acho que Sama se recuperou mais rápido do que o previsto, pois, vez ou outra, o container do caminhão onde eles ficavam balançava vigorosamente num ritmo que lembrava muito... Bom, vocês sabem. Emily e eu ficávamos no banco da frente, fingindo que não escutávamos e dirigindo pelo país. Aproveitamos esse tempo para conversar bastante e descobrimos muito um sobre o outro. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Nossa jornada estava apenas no início e muito precisava ser feito antes de concluirmos nossa missão e restaurar a ordem do grande plano. Meu nome é Dave, tenho 25 anos, não trabalho nem estudo. Meu melhor amigo é um demônio. Tive o prazer de conversar com Deus e com o diabo. E agora, porto uma das maiores responsabilidades que um humano poderia portar. Mas, acreditem, eu não sou especial.
Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição. Muito obrigado e te vejo em breve.